pouca gente, mas pode ser melhor. Graça e paz à igreja. Amém. Amém. Para espantar o frio, né? Quarta conferência da família. Louvo a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Gutenberg, que me confiou mais uma vez a estar entre os demais para poder trazer um pouco do conhecimento sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, sobre aquilo que a gente vem estudando, né? Aleluia! Então hoje eu separei um tema e esse tema ele fala acerca da disfuncionalidade que existe dentro do lar, ou seja, a família disfuncional, né? E eu busquei uma referência em base da Bíblia e o meu coração tocou para falar sobre essa pessoa que foi exemplo, né? O texto vai dizer para a gente o seguinte: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Deus olhou lá de cima, procurou um homem, achou um homem que era segundo o seu coração e designou esse homem para ser líder do seu povo. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade desse homem que foi escolhido por Deus para liderar o seu povo. Aí eu faço um paradoxo com os dias de hoje. Cada um de nós somos pais, na figura da mãe, na figura do próprio pai, que fomos separados, que fomos escolhidos. Nós também temos essa responsabilidade para conduzir o povo do Senhor. Porque o povo do Senhor é aquele que nos permite cuidar. São os filhos, são os netos, são os parentes, são qualquer pessoa que Deus confiar a ti para cuidar, Deus designou para que você cuide dele. Então é responsabilidade sua. Pronto. Na sequência do texto, ele nos traz uma ilustração bem rápida de quem foi Davi, segundo diz a Bíblia, né? O texto fala o seguinte: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos essa referência em Atos dos Apóstolos. Foi também o rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos onde descrevia seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. Essa frase fica muito bacana, né? Davi escreveu muitos salmos onde descrevia o seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. Que quantos atributos, né? O seu amor, a fé, a sua humildade e a confiança em Deus. Eu acho que se nós praticarmos uns dois ou pelo menos um desses que estão aí, eu acho que a gente já está com o pé lá em cima. Porque nós sempre deixamos um ou dois falhos, né? Ou a gente ama, ou a gente tem fé, ora nós somos humildes, ora nós não somos humildes, ora a gente confia, mas não ama, ora a gente confia e tem o amor, ora a gente tem fé e confia. Então é um misto, né, de sentimentos, enquanto nós deveríamos tomar esse exemplo de Davi para realmente estarmos de corpo e alma, né? No contexto, ele vai dizer para a gente que o mais conhecido, né, dos salmos que Davi escreveu foi o Salmo de número 23, no qual traduz a sua dependência de Deus. Depender de Deus. Tal como uma ovelha precisa do seu pastor, Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi o antecessor de Jesus. O que me chama a atenção
nessa parte final do slide, é que ele diz que Davi, ele tinha dependência total de Deus. Isso me leva a crer que ele não dava um passo sem antes consultar ao Senhor. Mas espera aí, o negócio ficou meio complicado. Se Davi foi escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, para ele poder conduzir todo o seu povo, Deus deu responsabilidade a Davi. Deus também nos dá responsabilidade. Mas se o texto diz que Davi, ele teve dependência total de Deus, e olha que era para conduzir ovelhas ou algumas coisas em específico, porque naquela época não tinham tantas pessoas como nós temos hoje. E Deus também nos deu essa responsabilidade. Mas será que nós temos Davi como exemplo? Nós dependemos de Deus para tudo? Ou eu limito Deus? Eu permito que Deus opere até onde eu não consigo conduzir, onde eu acho que eu não tenho expertise suficiente para poder decidir pelos outros. O que passa dessa barreira, que sai da minha alçada, que sai do meu domínio, que sai do meu controle, que sai da minha visão, aí sim eu confio e deixo Deus tocar, resolver, tratar. Mas o texto diz que Davi, o texto diz que Davi, ele tinha sua dependência em Deus. E nós precisamos tirar o que é de bom, né? Porque a Bíblia nos norteia para isso, para que o que for bom, né, em relação ao que as pessoas que nos antecederam, para que nós possamos tirar o que é melhor e também ver o que não é digno de ser copiado e assim fazê-lo, né? Ou não fazê-lo. No contexto diz assim: antes de ser rei. Você tem que estar não está funcionando, né? Davi era o filho mais novo de Jessé de Belém de Judá. Ele era ruivo e tocava harpa. Era bastante jovem quando cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi rei de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração de Davi. E olha como tem crente vivendo de aparência. Olha como tem crente que o povo, né, que nós deveríamos ser o exemplo, que a Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra, ele nos vem de uma forma, mas na verdade nós estamos vivendo de outra forma. Ou nós estamos trilhando por caminhos que não deveríamos trilhar, ou até deveríamos trilhar, mas não sem o consentimento do Pai. Que não fosse naquele momento para que nós pudéssemos estar fazendo aquilo que Deus nos mandou, não é? E o texto destaca que o profeta viu, né? O homem olhou a aparência de Saul e dos irmãos, mas o Senhor não. O Senhor, ele viu o coração de Davi. E tem um texto separado que diz assim, o texto diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o coração do homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está referência em 1 Samuel 16:7. O que nos leva a entender com esse versículo? Que não importa ser belo, não importa ter porte, não importa você ter carro, você ter dinheiro, não importa você aparentar ser o mais popular dentre a sua vizinhança, não importa você aparentar ser o que comanda tudo, porque se você não tiver o seu coração voltado para o Senhor e o Senhor não habitar dentro de ti, não vai valer de nada. Não vai valer de nada, porque
Os homens ou as pessoas que nos circundam, eles vão ver uma coisa que por dentro não é o que Deus está enxergando. Não é o que Deus está vendo. E para nós que levantamos a mão, as mãos para os altos e declaramos que o Senhor Jesus ele é o único e suficiente para as nossas vidas, não é um proceder normal. Quando eu declaro que o Senhor ele é o suficiente para a minha vida, eu passo a ser imagem e semelhança, e através de todas as minhas atitudes, da minha fala, do meu comportamento, que as outras pessoas vão ver Jesus em mim. Não é quando eu falo, quando eu grito, quando eu bato, quando eu berro, quando eu saio correndo, quando eu aponto o dedo. Não é quando eu julgo, quando eu prejulgo, quando eu tiro conclusões precipitadas, quando eu digo que eu mando, quando eu digo que eu faço, quando eu digo que eu é que mando. É quando Deus vê o nosso coração. Então, como normal, como eu termino bem, né? Existe 3 tipos de falhas que vão ser pontuadas com o decorrer dessa brecha, que eu vou ter que dar uma acelerada, né? Que Davi cometeu. Mas o texto, antes de falar das falhas de Davi, vai falar o seguinte: Davi foi um grande homem de valor e caráter desde a sua mocidade. Poderíamos ter uma enorme lista com todos os seus bons feitos, como por exemplo, primeiro, Davi confiou no Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Era um obstáculo muito grande, né? Eu acredito que Davi sozinho não conseguira enfrentar Golias. Mesmo com todas as experiências que ele teve anteriormente, né? Que ele não chegou a encarar Golias assim de um dia para o outro. Ele teve todo um preparo. E como pastor de ovelhas, ele enfrentou os outros animais de porte maior, e aí ele foi ganhando experiência. Mas Golias era um gigante enorme. Então, se Davi não tivesse total confiança no Senhor, com certeza ele não venceria aquele gigante, porque foi uma única pedra, né? Foi uma pedra certeira que ele colocaram numa funda e foi um tiro certo que derrubou o gigante. Segundo, não matou o seu perseguidor, o rei Saul, né? Terceiro, guerreou e livrou o povo de Deus dos seus perseguidores filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Quarto, foi bondoso com o único descendente vivo de Saul. Quinto, adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graças. Então, Davi, ele era um exemplo a ser seguido como ele é até hoje, né? Eu não posso prejulgar ou julgar Davi pelos seus deslizes ou pela sua falha ou pelos seus atos falhos, com tanta coisa boa que ele fez. E se Deus viu bondade, se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Não é? Mas eu vou tirar um contexto do que é proposto pelo tema. Porém, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente com humildade. Aí está a chave, ó. Aí está o segredo em guerra. O segredo está aí. É um arrependimento sincero, um arrependimento dentro do seu coração e com muita humildade. Mas é possível se arrepender sem humildade? Conheço vários que se arrependem com arrogância, com prepotência. Mas o texto destaca que Davi, ele se arrependia verdadeiramente, mas com humildade. Mas dentre as falhas de Davi, podemos destacar os 3 piores pecados. Primeiro, o adultério com Betseba. Está a referência em 2 Samuel. Segundo, a artimanha e assassinato de Urias, esposo de Betseba. Foi uma trama muito suja de Davi, né? Ter um relacionamento fora do seu casamento, com a esposa do seu general, que ia à frente das batalhas, e mandar o seu general para um local bem longínquo, que não era, naquele momento, não era o que tinha que ser feito, e ele mandou com o intuito de que ele fosse morto, não é? Então foi uma trama muito violenta. E esse levantamento do censo do povo, né? Eu botei ali
destaque, que diz o seguinte: o censo é uma ferramenta estatística, correto, que serve para conhecer a realidade de uma população e, consequentemente, para planejar as estratégias de atendimento. Os serviços de uma comunidade dependem do número de habitantes e dos seus dados para abordar todo reticências. Então, o censo é o que contabiliza o grau de pessoas que moram por região, para que o governo possa ver a deficiência, para que possa ver se eles estão sendo atendidos com uma boa qualidade, se aqui moram mais pessoas do que lá no bairro do outro lado de Campo Grande, se precisa de 2 tipos de postos de saúde lá e um só aqui. Então o censo ele vale para que você possa fazer esse balancete, né? Prevalência. Deus não se agradou dos erros de Davi, nem os poupou quando agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas buscou a Deus arrependido. E ele sabia que a sua salvação dependia totalmente de Deus. Então, olha, Davi pecou, mas Davi também teve muitos feitos, mas nem por Davi ter feito tantas coisas positivas na balança do Senhor, quando ele pecou, quando ele errou, Deus não falou: não, peraí, meu filho ele fez muita coisa boa, então o que ele fez de bom eu vou colocar sobre os atos falhos ou as coisas que ele fez de errado. Não, Deus não fez dessa forma. O texto diz que Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas mesmo sofrendo essas consequências pelos seus pecados, que nós já vimos 3 dos piores, que podem ser muito mais do que somente 3, ele buscou a Deus arrependido, porque ele sabia que a sua salvação dependia totalmente de Deus. Igreja, será que nós fazemos o mesmo quando nós pecamos? Porque aquele que diz que não peca ou que não mente, Paulo já fala, né? É o mais mentiroso de todos. Então nós buscamos não pecar e não errar durante o dia. Mas será que você tem domínio completo do teu pensamento em todos os instantes durante o dia? Porque o Senhor dissera que só de pensar você já pecou. É um conflito muito grande, né, dentro de nós, né? E esse conflito ele é diário. E com as nossas forças nós não conseguiremos. A Bíblia não aprova as falhas de Davi. Pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos para que possamos compreender que somente Jesus Cristo é totalmente perfeito. Então não há outro ser mais perfeito do que Jesus. Então não adianta eu querer me encher de soberba, de arrogância, de prepotência e achar que é por minha causa que tal feito está acontecendo e que eu tenho a capacidade de fazer e que eu domine e controlo a minha casa, porque todos os casos têm que seguir aquilo que eu falo, porque eu sou o exemplo. Eu me espelho no Senhor para que o brilho do Senhor reflita em mim. Porque ninguém muda ninguém. Nós temos aí o nosso doutor em psicanálise, o nosso pastor presidente, que ele tanto diz para todos nós, todavia, não existe um ser humano que consiga mudar o outro, ele pode servir de exemplo. Então quem é o nosso exemplo para a mudança? Jesus. Ele é o único que se entregou por nós. Jesus foi o único que levou sobre si todos os nossos pecados, porque Deus viu lá de cima que não houvera ninguém capaz de fazê-lo. Bom, então olha só, o que é proposto? Famílias disfuncionais. Então eu vou trazer para os irmãos 5 características que definem basicamente o que seria uma família disfuncional. O texto começa assim: a mais comum é que uma pessoa que vem de uma família disfuncional reproduza as suas características
ao formar a sua própria família. Se não for tratada profissionalmente, então já temos Jesus para tratar. E Jesus vai lá e institui os profissionais, capacita os profissionais. Essa cadeia continuará e ficará pior nas gerações seguintes. Ou seja, o meu pastor, ele se torna um referencial ruim para o Jonatas, o presbítero Jonatas, perdão. O presbítero Jonatas, ele, na caminhada dele, por ele ter sofrido um agravo, ou maus tratos, ou ter sido educado de uma forma que não era legal pelo meu pastor, ele vai lá e passa tudo isso para o pequeno herdeiro. Aí o pequeno herdeiro cresce, casa, forma família e vai passando de geração para geração, mas não continua da mesma forma. A tendência é piorar, porque somatiza a característica do meu pastor com a característica do Jonatas, do presbítero Jonatas, e ele vai criando a sua própria forma de viver, e ele vai passando isso para a geração futura vai pegando aquilo e vai mesclando com a somatização dos problemas e vai passando, e aí quando tu vai ver, pum, virou uma bola de neve. E nós precisamos realmente frear essa situação. Eu preparei um vídeo que ele vai pegar basicamente 13 minutos. Um vídeo que ele é de suma importância. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Família disfuncional. Todos nós temos. Todos nós. Todos, sem exceção. Temos um indivíduo, uma pessoa, ou um componente, um parente, ou um primo, que ele não condiz com o que a sociedade pede para ser aceito como um cidadão do bem, como uma pessoa bem vista, bem quista. E não importa o nosso segmento religioso, não importa em quem nós acreditamos, foge da nossa alçada. Eu querer que o próximo seja da forma que eu imagino que ele tem que ser. Me fez lembrar que o Senhor ele deixa crescer o joio com o trigo, para haver a separação. Mas nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser o trigo para contaminar o joio, para ver se o joio decide mudar. Então, se não houver essa situação, esse conflito, se não houver essa disfuncionalidade na família, a família perfeita o Senhor leva para o céu. Ele arrebata para ele. Por mais que nós temos exemplo no casal, que é o nosso pastor presidente, a pastora Neide, eles passam por os conflitos deles. Ele não deixa transparecer? Não deixa, porque ele sabe que ele é uma pessoa que ele precisa ser a referência, mas ele tem os conflitos. E eles tentam entrar em comum acordo, um releva, o outro não releva, não fala na frente dos filhos, que é para não dar mau exemplo, não discute agora, porque esse não é o momento, mas eles também erram. Vamos ver o vídeo. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando.
e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traitoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Esse vídeo os irmãos podem encontrar no YouTube, ele se chama O Menestrel, de William Shakespeare. Plante seu jardim e o quê? Quem escutou?
plante o seu jardim e regue a sua alma. Porque se você esperar que as outras pessoas façam isso por você, ele disse ali no vídeo que essas pessoas podem esperar que você seja 100%. E se você for 99%, não está valendo para essa pessoa. E ela pode, em algum momento, te magoar. Mas quando você entende que você é suficiente para você, em primeira instância, aí você pode dar amor a outra pessoa. Que aí você pode aprender com os seus pais, que aí você pode ter o discernimento do que é certo e do que é errado, seja na idade correta, não é? Porque nós temos uma ordenança do Senhor, que é levar a criança ou criar ou indicar pelo caminho que se deve andar. Então os pais têm uma responsabilidade até o 12º ano, até o 14º ano, de conduzir aquela criança, mas depois ela começa a tomar as suas próprias decisões, queira você ou não. Então você só pode tentar ser o referencial. Mas como é que está o seu referencial, o seu teu jardim, se ele não está sendo plantado e se você não está regando aquilo que te dá fôlego, aquilo que te dá ânimo, aquilo que te dá gozo, mesmo que a situação seja o contrário, aquilo que te dá força para você continuar, mesmo que você veja que a maré está subindo e está crescendo. Então, ser referencial, eu acredito que William Shakespeare, as maiores obras ou as melhores que ele criou, ele estava em extrema dor, em extremo sofrimento. Porque você só consegue deixar o seu coração totalmente aberto para o que um parente ou uma pessoa que está vendo diferente de você tentar te aconselhar ou te conduzir se você estiver num estado de dor, de desespero, porque quando você acha que você está por cima de tudo, que você está controlando tudo e principalmente a tua família, a tua vida, as tuas finanças, você não abre guarda para ninguém. Eu não preciso de ninguém. E muitas das vezes você diz que não precisa nem de Deus para resolver aquilo que você pode resolver. Mas quando você está sentindo dor, quando você está no buraco, quando você olha para um lado, olha para o outro e você não acha mais a ninguém, aí você permite que até o teu próprio vizinho, que não se dobra ao Deus que você se dobra, que não fala da forma que você fala, que não faz as coisas de acordo com o que você quer que ele faça, você permite que até esse vizinho te ajude, ou até o teu filho que está mais racional do que você, que ele está com mais segurança, mais atitude, está com uma vida mais centrada, aí você permite que até o teu filho te ajude ou te conduza. Mas lembra que no contraponto, Davi, ele precisava se arrepender com um coração humilde? E aí eu disse na retórica que tem muita gente que se arrepende com um coração não humilde, mas sim por necessidade, porque precisa e não quer perder o status. Esse vídeo menestrel, para mim, ele me ajuda por demais. Porque eu aprendo, não é? Se vocês notaram, todavia ele diz, você aprende a ter paciência, você aprende a amar o próximo, mesmo que ele não te ame, você aprende a ter paciência, você aprende a ser melhor, você aprende a não esperar dos outros, você aprende a ter atitude, você aprende a ser você aprende a amar o próximo, você aprende. Em nenhuma instância ele falou, você sabe, você é. E dentro de uma família sempre existe aquele que acha que existe uma diferença muito, muito grande, uma linha muito tênue, em relação àquele indivíduo que ele, com simples gestos, ou com uma fala, ou com uma atitude, os outros componentes da família o seguem. A diferença é muito grande. É muito grande do que você ser um tirano e um ditador dentro da sua própria casa. E isso não é só para os homens, não. Para as mulheres também. Para os filhos também. Para as filhas também. Para os netos também. Então sempre vai haver um integrante da família
que ele não vai te seguir como exemplo. E aí o vídeo fala, e o que você vai fazer? E agora? O que você vai fazer? E isso, o vídeo, ele é aberto para qualquer pessoa. E nós, que somos separados? O que nós vamos fazer nesse exato momento? Nós vamos agir com a nossa racionalidade, nós vamos agir com a nossa coerência, nós vamos agir com a nossa expertise, ou vamos fazer igual Davi fez naquele momento? Nós vamos clamar ao Senhor para que o Senhor resolva a nossa problemática. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, ele que advoga as nossas causas. Não é isso, presbítero Luz de Guerra, evangelista? É o que diz. Mas espera aí, se a Bíblia diz isso para mim, se eu ajo o contrário da Bíblia, então quem está disfuncional dentro de casa sou eu. Quem está sendo disfuncional, quem está sendo o sujeito, o indivíduo problema dentro de casa sou eu, que quero controlar tudo e dar luz à palavra ao meu favor. Eu primeiro tenho que me alimentar, fazer o que a palavra diz, para que depois eu seja um exemplo para o outro. Sempre vai haver um indivíduo dentro da família que não vai fazer aquilo que você acha que é certo. E olha o que Deus falara para o profeta. Deus falou para o profeta o quê? Não é o que você vê, não é aquilo que você está vendo, não é pela força, não é pela beleza que você vê, mas eu vejo pelo coração. Deus quer dizer que Ele vê além do que nós vemos, que Ele sabe muito mais do que nós sabemos. E aí vem um simples vídeo do Menestrel, de William Shakespeare, e diz que você aprende. Muitos dos problemas do mundo começam em famílias disfuncionais. Esse ambiente primário deixa uma marca profunda em nós. E aí o nosso psicanalista, pastor Gutenberg, ele tenta tratar essas pessoas que sofreram algo lá atrás na sua infância, na sua adolescência, e vem somatizando esses problemas até a vida adulta, e se isola, não consegue ter uma amizade, não consegue casar com ninguém, não consegue se relacionar com o próximo, não consegue ser uma boa pessoa para ninguém, é carrancudo, é ignorante, é prepotente. E a origem está lá atrás, porque esse indivíduo, ele aprendeu com os pais a ser daquela forma e vem trazendo aquilo que é cultural, que ele aprendeu de cultura por cultura, dentro da sua própria família e geração, e aplica esse dentro de casa como se fosse a ordem perfeita. Ele está aí, se eu estiver mentindo, ele pode me desmentir a qualquer momento. O texto diz, que deixa uma marca profunda em nós, já que aprendemos muito em pouquíssimo tempo. A família pode ser uma grande influência no fato de que uma pessoa tenha vantagens ou desvantagem ao enfrentar diferentes desafios em sua vida. Então é normal a minha esposa não conseguir suportar o que eu suporto. É normal o presbítero Jonatas encarar a vida de uma forma diferente da sua esposa Patrícia. É normal, cada um ele tem uma forma de suportar a sua dor, de saber lidar com a sua dor, de saber maquiar a sua dor, de saber driblar a sua dor, mas nós somos afortunados e muito mais porque nós temos o Senhor dos Senhores para poder aliviar essa dor. Nós temos o Senhor Jesus que pagou todo o preço da cruz do Calvário para que eu hoje simplesmente não passe por isso. Mas eu preciso ser humilde. Eu preciso ter humildade e reconhecer que se o fulano, se ele quer ser assim, eu vou tentar fazer a minha parte, o Guerra falou muito sobre joelho no chão, evangelista, falou muito sobre joelho no chão, mas eu não ajo com o joelho no chão, eu ajo com a minha força, eu quero mudar o indivíduo na força, porque eu estou vendo que o indivíduo está errado, e aí eu me torno mais errado do que o indivíduo, porque eu acabo cometendo atos falhos ou situações que não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu aconselho. Porque eu estou cheio de quê que o vídeo falou? Que eu posso me irar. E a palavra também diz isso.
Irai-vos, mas... A palavra diz. Então você também tem o direito. Meu pastor tem o direito de não aceitar ou de não concordar com o que minha pastora quer que ele veja, que ele faça, e vice-versa. Ou não? Sim, né? Então olha só. Algumas pessoas formam um casal e têm filhos com base em um padrão que repetem ou contra a qual foram reativos. Eu coloquei depois um adendo sobre o que é reativo. Eu tenho aqui, eu separei sobre o que quer dizer reativo. Não é nesse contexto. Nesse contexto, a palavra reativo, reativo vem de reatividade, é uma característica bastante presente em muitas pessoas. De forma simples, a pessoa reativa é aquela que reage ao que outras fazem. Ou seja, eu acabo sendo ou uma marionete, ou eu fico aguardando alguém fazer alguma coisa para eu poder ir fazer o contrário, ou seguir, ou falar. Mas aí você vai perguntar, que tipo de reação exatamente? Existem duas maneiras que uma pessoa pode ser reativa. Uma é do ponto de vista das atitudes e a outra do ponto de vista da emoção. Então, um pode ser conotado pelo seu comportamento. Todos os dois eles viram a ser conduzido pelo temperamento, né? O comportamento é a personalidade, que um ele pode ser sanguíneo, o outro pode ser colérico, que aí vem o indivíduo e toma as suas atitudes derivado da sua emoção, ao seu coração, da sua racionalidade. Então, são definições e definições. Não convém nós entrarmos, mas cada um tem o direito. E o texto diz para a gente que, no caso dessas pessoas as quais foram reativas, né, ou reativos, mas que no fundo nunca questionaram. Ou seja, eu só concordo com o que o evangelista Guerra fala, mas no fundo, eu não questiono. Eu vou concordar, ele está falando errado, eu concordo, ele está agindo errado, eu concordo, e eu não tenho a capacidade de sentar para ele, poxa, eu não acho dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia diz para mim isso. Aí senta e tenta entrar em conciso para que não haja contenda, para que não haja briga, para que não haja discórdia. Mas existe uma forma salutar, né? Eu estou falando isso, tem que servir para mim, porque eu não consigo ter esse tipo de conversa com a minha esposa. Duvido, morro preto. Pretinho. Entendeu? Elas podem querer dar sentido a uma vida que parece estar sem rumo. Às vezes também vem de famílias disfuncionais, das quais querem fugir sem pagar o preço implícito na autonomia. Então, se o filho o filho em geral, né? Vamos aí classificar menino ou menina, ele vem de uma família problemática, de pais viciados, de pais que têm as suas atitudes que não condiz com a realidade, com aquilo que ele aprende em outros locais, e eu quero ir embora, não vou mais participar dessa família que só tem maluco e não sei o quê, mas ele quer sair, quer que os pais ainda banquem, que os pais ainda paguem, que os pais façam ainda o que ele quer que os pais façam. Peraí, você está decidindo, você tem que arcar com a tua autonomia, tá lá, ó. Das quais querem fugir sem pagar o próprio preço implícito na sua autonomia. Então, quando eu decido por mim tomar cabo da minha vida e eu formar uma família, ou sair de dentro da minha casa, ou sair da minha parentela, eu tenho um preço a pagar. Eu tenho. Seja qual for o caso, tem que correr, né? A guerra me espremeu. Seja qual for o caso, a verdade é que às vezes aqueles que formam um lar não estão fisicamente, mentalmente, nem emocionalmente preparados para fazê-lo. É quando se configuram as famílias disfuncionais. E o que nós vemos hoje? Hoje a menina vai para a balada e na balada ela conhece um cara e aí nós estamos no período do projeto Metanoia e aí o cara vai e
que chama ela para sair, ela vai e curte aquele barato, toma um montão de bebida, e aí ela saiu com o cara, e aqui saiu com o cara, transou com o cara, engravidou com o cara, e vai ter que casar com o cara. Acabou o sonho, acabou a esperança de um futuro brilhante, acabou o sonho de uma carreira promissora. Aí vai gerar conflito com os pais, porque os pais da moça não vai aceitar que o rapaz tenha quebrado uma coisa que é tão sagrada e que não era assim, e os pais do moço vão... Acabou com tudo. Acabou com tudo. E aí eles são obrigados a casar, se casam, e daí surge uma família o quê? Disfuncional. Vai surgir daí. Aqui é aconselhado, aqui no nosso arraial, o pastor pede para que namore, noive bastante tempo, para depois casar, para o quê? Para passar por todos os ciclos, para conhecer um ao outro. Isso não serve somente para os casais, né? É para qualquer pessoa que vive em par, dentro de casa, né? A gente fala muito sobre par. Par não quer dizer que eu sou casado, que é só eu e minha esposa. Par é aquela pessoa que está contigo, convive com você, que faz parte do teu ciclo, que muitas vezes você quer mandar até no teu amigo. O texto diz assim, as consequências para cada um dos seus membros são imprevisíveis, mas quase sempre geram dificuldade ou incapacidade de levar a vida plena, o que torna uma família disfuncional. Essas são algumas das suas principais características, né? Ter um filho não transforma um pai em um pai verdadeiro. Olha o paradoxo. Assim como ter um piano não faz de alguém um pianista. E agora, Natália? Entendi nada. Quer dizer que se eu for lá e fizer um filho, não quer dizer que eu sou pai? Não, A Bíblia diz que eu preciso ensinar a criança no caminho. Qual é o caminho? É o meu caminho? É aquele caminho que eu aprendi com os meus pais, ou que eu idealizei e que eu tive que lutar para poder ultrapassar as barreiras que eu mesmo causei durante a minha juventude, a minha adolescência, a minha vida adulta, e aí eu vou lá e empurro aquilo como verdade para os meus filhos? Ou é aquela verdade que está pautada na Bíblia? Porque se não for a verdade que está pautada na Bíblia, eu estou errado. Eu estou errado. Eu estou errado. E o esposo que joga a Bíblia na cara da esposa? E a esposa que joga a Bíblia na cara do esposo? São famílias que são exemplares ou são disfuncionais? Está dentro da igreja, terça, quinta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, está na igreja. Mas qualquer probleminha que tem dentro de casa, está indo para a igreja por quê? Está aqui na Bíblia, aqui, Você tem que estar na minha família, na família primeiro. Você está indo muito para a igreja. Eu prefiro ir para a igreja do que estar lá na vida onde eu levava. Eu prefiro. De cada um, né? Mas no caso de eu fazer um filho, me torno um pai. Me torno um pai se eu educar aquela criança de acordo com o que deve ser ensinado. E eu volto a apontar para o psicanalista que ele recebe em consultório muitas pessoas que procuram para saber como é que vai ensinar ou vai educar o filho. Porque essas pessoas vivem tanto conflito casal que eles perderam a sua identidade e não sabem mais como educar a sua prole. Então eles têm que aprender. Se você não está conseguindo ter o discernimento bíblico na Bíblia, você precisa ter uma orientação. Peraí, eu estou agindo com meu filho assim, assim, assado, é coerente? Está certo como eu estou agindo? Eu tenho paciente que trancafiou o filho no 14º andar porque o filho estava saindo muito da madrugada, botou uma corrente, eu passei na ocasião um vídeo com o pastor Gutenberg para ele poder me ajudar a avaliar. E o filho ficou preso, estava preso igual um animal na corrente. Isso prendeu o filho? Não prendeu não, porque a primeira vez que ele fugiu e morreu. Quem estava certo? Os pais porque acorrentou o filho? O abuso nas famílias disfuncionais existem muitos tipos e graus de disfuncionalidade,
disfuncionalidade em uma família. No entanto, aqui trataremos da família disfuncional que gera fortes danos aos seus membros. Ao fazer essa reserva, podemos dizer que a primeira grande característica desse tipo de família é a predominância de relacionamentos que, longe de favorecer o desenvolvimento, o prejudicam. Então, aquele que é o alfa, que se acha o ômega, que está por cima de tudo, que manda em tudo, ao invés de ele estar unindo, ele está separando. Ao invés de unir, ele vai separar. Quantas e quantas vezes nós já passamos por isso? Meu pai está me obrigando demais, caraca, eu não quero fazer isso, e eu vou embora de casa, porque eu não concordo mais com isso, com aquilo outro. Se eu não pensei, se não verbalizei, se eu senti dentro de mim. Entende-se por abuso qualquer ato destinado a prejudicar outra pessoa que esteja em posição de desvantagem ou vulnerabilidade. Também é definido como abuso de poder, ou seja, como o exercício da autoridade sem lógica e sem moderação. Então não tem coerência no que você está mandando, no que você está falando, da forma que você está expressando ou como você está impondo. Porque na maioria das vezes a gente não pede. Nós não damos a opção de escolha. Nós decidimos. Tem que fazer. Mãe. Caraca, a mãe, quando ela tem um bebê, ela cria como se fosse dela. É meu filho. E bota lá as chuquinhas, e bota os adendos, e vai colocando as coisas no neném como se fosse dela. É meu filho, porque eu gerei. Não, foi um presente de Deus para você tomar conta, para você cuidar. Aí a mãe acaba enfeitando, né? Faz da criança um bibelozinho. É normal, gente, porque ela aprendeu assim da mãe dela. Se você for aos Estados Unidos, a criança, quando nasce, ela fica no berço. Você entra na casa, você não toca na criança, está lá e continua no berço. É no berço. A hora que tiver que sair para passear com todo mundo, voltou, berço. Não pode pegar, não é berço. E o que a gente faz? O povo brasileiro é um povo bem acolhedor, né? É nossa cultura, gente. Mas a gente precisa entender até onde vai o limite. Quando começa a prejudicar, e se prejudicar, você não tem como retornar muito rápido, não. O caminho é um processo longínquo, tá? O abuso de poder, o abuso pode ser físico, psicológico e ou sexual. Em todos os casos, gera consequências graves. Cada membro da família se sente indigno. É muito comum que cada membro da família disfuncional esteja lidando com desafios que o próprio grupo dificulta. Além disso, em uma família com esse clima, é muito difícil encontrar alguém capaz de entender ou validar os sentimentos dos outros. De fato, continuam a fazer o oposto, desprezá-los ou negá-los. Então você não está conseguindo entender o que o outro está sentindo, mas você julga, você ignora, você deixa de lado, e a pessoa está com um olhar de socorro, um olhar de me salva, de me socorre, e você não está nem aí porque você não conseguiu identificar, porque você também está sentindo dor, você também tem os seus problemas, então você somatiza os seus problemas com o problema do outro, e aí você não sabe se você para a tua vida e vive a vida dele, ou se você vive a tua primeiro. É um misto de conflitos, e a gente acaba atropelando tudo e errando. Também é comum que todos sejam intolerantes com os defeitos ou erros dos outros. Criticam-se mutuamente, às vezes de uma maneira muito cruel. Os sentimentos destrutivos prevalecem e por isso cada indivíduo sente que tem muito pouco valor. Até ficou pequenininha. Então olha o que o texto diz para a gente poder encerrar. Eu tenho mais 10 slides, mas o tempo não dá. Também é comum que todos sejam intolerantes com defeitos e erros dos outros. É comum.
Cara, já falei contigo 10.000 vezes. Caraca, não aguento mais. Eu falo, você erra, eu peço, você faz, você nunca faz aquilo que eu mando. Opa, peraí, o que você manda? E o adolescente não faz não. Quando você fala, estou mandando você fazer, eu quero que você faça agora. Faz não, porque não é que eu não vou fazer, eu vou provar para ele que eu sei fazer. Então tá ali, ó. Uns com os outros, com os defeitos dos outros, criticam-se mutuamente, às vezes de uma maneira muito cruel. Os sentimentos destrutivos prevalecem e por isso cada indivíduo sente que tem muito pouco valor. Aí entra o vitimismo, entra o complexo de inferioridade. Eu acho que eu não sou capaz de exercer, porque eu estou frustrando os meus pais, eu não sou aquilo que meu pai queria que eu fosse, a minha mãe pensou que eu tinha que ser, queria que eu fosse isso, eu não consigo ser, então eu não sirvo para nada. Então olha só, então é melhor eu sair dessa família, porque eu sou ovelha negra da família, eu não quero que os meus pais fiquem tristes comigo, eu quero agradar os meus pais, e aí a gente perde a oportunidade de apresentar Cristo para essa pessoa. Não é? Porque a palavra diz que é necessário que eu saia, né? Que eu desça para que ele apareça. Enquanto eu estiver na centralidade, Cristo some. Enquanto eu achar que eu sei o que é melhor, Cristo some. Enquanto eu achar que eu tenho resposta para tudo, Cristo some. Eu tenho exemplo no nosso arraial que os nossos pastores pagam um preço na madrugada dentro para poder saber como nos conduzir. Isso aí eu sou testemunha. Que eles pagam preço. O preço não é barato. Se você quiser pagar o preço no lugar dele, vai lá. Eu não quero. Eu vou aguentar? Eu não quero. A chamada dele, ele paga o preço dele. Cada um paga a sua fatura, eu pago a minha. Mas julgar é muito fácil. E pior quando é dentro de casa, né? Então eu agradeço a Deus pela oportunidade. Peço perdão aos irmãos se eu fui um pouco direto ou incisivo, mas é meu modo de ser. É assim que eu procuro passar uma realidade que eu vivo, não é? Porque a vida lá fora, ela é assim, ela é dura, ela é nua, ela é crua, não é? E nós, como verdadeiros cristãos que somos, nós precisamos tentar ser diferentes. Mas o problema de tudo, para encerrar minha fala, é quando você tenta e você não erra, e você não consegue, e você faz um automutilamento. Você se esfaqueia por não ter conseguido. Você, ao invés de você fazer o que Deus fala para o profeta, ao invés de você se perdoar e começar tudo de novo, você entra em autoflagelo. Você se mata por dentro porque você não conseguiu. Ei, ergue a cabeça, tenta de novo. Jesus é contigo, Jesus é comigo. Continua tentando. Caminha uma milha, caminha 2. Caminhou 2 milhas, minha irmã, caminha 3. E sucessivamente até que você alcance a tua vitória, porque aquele que te prometeu não fala. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.